esse texto, ele está no capítulo 2, verso 7 de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses está escrito da seguinte forma: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Muito bem. Esse texto, eles atribuíram, essa parte do texto, eles atribuíram ele a chamado Espírito Santo. Mas é interessante dizermos que o Espírito Santo, ele é Deus. É isso que eles dizem quando falam do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Né? Isso aí é até um outro assunto, chamado Trindade. Mas falam que o Espírito Santo é uma divindade. Se ele é uma divindade, como é que ele pode ser tirado de algum lugar? Se a divindade tem como característica ser onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, ele sabe de tudo. Onipresente, está presente em todo lugar. Como que você tira a divindade de algum lugar? Então esse texto aí, citado, que alegam que o Espírito Santo vai sair junto com a igreja no arrebatamento, eles usam esse texto, né? Tessalonicenses 2, 7. E dizem que o Espírito Santo será tirado junto com a igreja. Só que eles estão equivocados aqui. Né? Primeiro, por que o Espírito Santo não pode ser tirado? Porque, na verdade, quando fala Espírito Santo, uma linguagem do Novo Testamento, essa tradução está errada. A expressão é Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa Espírito do Santo. Ruach HaElohim, Espírito de Elohim. Ruach, Espírito, vento, sopro. Foi traduzido aí como Espírito, ok. Tem outras traduções também. Mas Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, está dizendo que é o Espírito de alguém. E não uma outra pessoa, como é ensinado. E aí eles dizem que esse Espírito, terceira pessoa da Trindade, sairia ou seria tirado da terra junto com a igreja. Então, primeira coisa, esse texto está meio contraditório com aquilo que eles mesmos vão dizer. Eles vão dizer que o Espírito é uma pessoa e que ele é Deus. E depois vão dizer que ele vai ser tirado. Tá? Contraditório. Mas eu vou te contextualizar aqui, biblicamente. Tá? Em grego tem uma palavra aqui que é genetai. Tá? Genetai é a palavra que foi traduzida aqui como até que do meio seja... porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Né? A palavra que está aqui, traduzida como tirado, é genetai. Tá? A outra palavra essa palavra, a raiz dessa palavra, o que está dentro dessa palavra? Na verdade, o que está dentro dessa palavra é nascer. Né? Até que no meio seja gerado, até que no meio nasça. Tem um que agora resiste, tem um que agora detém, até que no meio seja gerado, até que no meio nasça. Faça nascer o quê? Se você ler o contexto de novo, nós temos o problema aqui também de contexto. Se você volta no contexto aqui, lá no verso 1, o Shaul, né, que é o escritor aos Tessalonicenses, nessa carta, se você ler o verso 1, ele está falando da vinda de Yeshua e do arrebatamento ou da reunião de um povo com ele nos ares. E se você continuar lendo, ele vai dizer que não é para os irmãos moverem como se já tivesse isso acontecido ou como se isso estivesse próximo.
O que ele está trazendo? Que alerta que ele está trazendo? Ele está trazendo um alerta para dizer para o povo o quê? Tem que acontecer algumas coisas, tem que ser gerado alguma coisa. Antes disso, existe um trabalhar no meio do quê? No meio do povo, até que seja produzido algo no povo. Então o texto, na verdade, está dizendo o quê? Que há um que está impedindo, sim, até que no meio seja gerado, e não que seja tirado. A ideia de ser tirado aqui poderia ser tirado como uma criança que está nascendo. Então ela é tirada. E não você pegar algo e tirar. E falar que esse algo que está sendo tirado é urua. E usam até esse texto aí para trazer uma outra doutrina que vai dizer que durante a tribulação o Espírito não estará mais na terra, porque ele foi tirado da terra. Não existe isso na Bíblia. Isso não é escritura, não tem isso em texto nenhum. Esta é uma interpretação errada e uma tradução ainda mais errada. Porque o texto que está escrito aí em grego, eu trouxe aqui o texto grego, mono o katexon arpieus ek mesoi genetai. Ek, do meio, genesai, no meio, nasça, no meio seja gerado, no meio produza, até que no meio seja produzido. Produzido o quê? Primeiro, aqui também no texto, nós temos um outro problema. Porque, infelizmente, esse texto que estão falando que o Espírito vai ser tirado com a igreja e que o Espírito não estará mais na terra, se lermos um pouquinho para trás, ele vai de encontro a um outro ensinamento, que é um ensinamento chamado pré-tribulacionista. Isso aí, um outro momento, a gente fala. Mas ele vai de encontro a esse texto, porque o texto lá no início diz que a nossa reunião com o Senhor, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes manifeste o homem da perdição, manifeste, seja gerado apostasia venha sobre o mundo, o antimachia se manifeste e opere no mundo, isso vai ficar até que do meio se gere, se produza. O quê? O que será produzido no meio da tribulação? Fidelidade. Vai produzir no meio a separação entre joio e trigo. Isso será a produção no meio. No meio do quê? No meio da tribulação. Então o texto não está falando de quê? Não está falando de uma suposta pessoa chamada Espírito Santo ser tirada daí, ou ser tirada da terra.